Tenho o prazer em saudar a todos com a célebre paz do Senhor Jesus, Yoshua HaMashiach, aos ouvindo o programa Remanescente. Ao mesmo tempo que peço as vossas orações a meu favor, para que eu possa falar bem daquilo que Deus queira e que venha ao encontro da nossa necessidade. O texto em que eu quero me referir no versículo 9, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura, teme Jó a Deus debalde? Isso foi uma pergunta que Satanás fez. Uma pergunta que queria provocar a sinceridade de Deus. Vamos observar alguns detalhes. Os detalhes são importantes para entendermos a história. Escuta muito por aí, às vezes de maneira muito comum, não existe um sem dois. Mas existe. No contexto, diz no versículo 3, que este homem, se referindo a Jó, era maior do que todos os do Oriente. Pronto, não tinha ninguém para concorrer com Jó. Ele era o maior. Mas um dia, por circunstâncias, Satanás entra, infiltra-se no meio dos filhos de Deus, e Deus, aproveitando a sua vinda, a sua visita, embora não desejável, faz uma pergunta a ele. Mas por que Deus, que é onisciente, fez essa pergunta? De onde vens? Se você for lá a semântica, foi lá a tradução portuguesa, você vai dizer: oxente, Deus não é onisciente, não. Está perguntando de onde ele vem, não sabe onde é que ele estava? Mas por que está essa pergunta aí? Para nós sabermos que ele está quase que em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente. Mas devido à sua atuação rápida, a sua capacidade de agir, ele está em quase todos os lugares, porque ele é muito veloz, ele não cansa. Ele não está sujeito ao ambiente, ao clima, a nada. Ele conhece o mundo. Isso é para nós sabermos que ele realmente conhece o mundo. Não adianta nós queremos pensar diferente. Então Deus diz: de onde vens? Respondeu ele com muita segurança, com muita autoridade própria: eu venho de rodear a terra e passear por ela. A terra é muito grande. O planeta é muito grande. Mas ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus não disse que ele estava mentindo, não. Deus não disse que ele estava enganado, que ele estava inventando história. Porque Deus sabe que realmente ele não tem parada certa. Ele não tem um canto fixo. Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ele é um turista. Podemos até chamar ele de turista, porque realmente ele está em todos os lugares. Ele conhece todos os continentes, todos os países, todos os sistemas políticos, ele conhece. Né? Mas, quando Deus fez essa pergunta a ele, que ele respondeu, aí Deus aproveitou o momento e fez uma segunda pergunta, que é onde vai entrar toda a nossa reflexão. Ele disse assim: bom, já que você veio de toda a terra, passeou por ela, passou em todo canto, você vai saber a que eu estou me referindo agora. Me diga uma coisa: observaste tu? Porque você pode olhar uma coisa, amado, você pode ver uma coisa e não observar aquilo. É isso aí. Então Deus quis uma coisa mais forte, com mais conteúdo, disse: observaste tu a meu servo Jó? Quantas pessoas hoje não se diz com muita facilidade: eu sou servo de Deus? Certo? Não quero questionar isso. Mas aqui é Deus que está chamando ele de servo. Há uma diferença entre eu dizer que sou servo de Deus e Deus dizer que eu sou servo dele. Então ele disse: você observaste a meu servo Jó? É uma pergunta de Deus. E Deus, antes que Satanás responda, questione, faça alguma intervenção, Deus complementa e diz: olha, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aqui derruba aquela teoria que não há um sem dois, né?
É isso aí. Mas Deus está dizendo, ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é singular naquilo que eu estou falando. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, homem reto, temente a Deus e desviando-se do mal. As qualidades maiores que um homem aqui na terra pôde saber que possuía, Deus atribuiu a Jó. Então, Deus diz, olha, ele é um homem sincero. Mas Deus teve muitos homens sinceros, que até lhe serviu, que até glorificou o teu nome, que até honrou o ministério que recebeu. Teve muitos homens sinceros, mas como Jó não. Né? Mas ao ponto, ao nível de Jó, Deus não teve esse homem sincero de maneira nenhuma. Esse homem sincero, né? Reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Com essas palavras ditas pela boca do próprio Deus, pela boca de Hashem, era para Hassatã não dizer mais nada. Porque quem estava dando as qualidades, as características de Jó, era o próprio Hashem. Era o próprio Eterno que estava dando. Era para Hassatã ficar calado. Porque Hassatã sabe que não há contração na boca de Hashem. Na boca do Eterno. Mas mesmo assim, ele quis abrir uma brecha para uma dúvida que o próprio inimigo tinha. E que talvez também lá no Oriente, como hoje, muitas pessoas teriam a mesma dúvida. Qual a dúvida? Ele disse, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, sim, o que o diabo está dizendo? Jó é reto, sim, Jó é temente a ti, Jó é sincero, Jó se desvia do mal, sim, mas será, disse Satanás, será que isso aí é de graça? Será que não há um motivo, será que não há um estímulo para que essa fidelidade dele seja assim? É isso que o diabo queria dizer. Olha, ele está sendo tudo isso aí, temendo a ti, nesse ponto, porque ele é um homem abençoado. Então ele está sendo grato pelo aquilo que tem, já que a Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, teme Jó a Deus debalde? Deus agora responde, Satanás agora responde a Deus com outra pergunta. A pergunta de Deus foi, observaste tu, meu servo Jó? E agora ele responde com uma pergunta, porventura, teme Jó a Deus debalde? Ou seja, Deus teme Jó a ti a troco de nada? É isso que o diabo está dizendo. Teme Jó a ti em vão? É isso que o diabo está dizendo. Teme Jó a Deus debalde? E ele alega. E ele defende a sua proposição infernal. Ele diz, tu cercaste ele, tu abençoaste ele, tudo que ele tem está aumentando na terra. E faz um desafio a Deus. O diabo, ele é atrevido. Ele faz um desafio a Deus. E diz assim, mas estende a tua mão, toca nele, em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema de ti. Toca nele aí, tudo quanto ele tem. E o que é que Jó tinha? Jó tinha 7.000 ovelhas, Jó tinha 3.000 camelos, Não tinha nada. Jó tinha 500 juntas de bois, não tinha nada, passava uma fome danada. Jó tinha 500 jumentas, porque lá para o Oriente, não é essas jumentas comuns aqui não, jumentas leiteiras, né, que dava lucro, né, porque a Bíblia diz que era também muitíssima as pessoas que estavam a seu serviço. Claro, quem ia cuidar de 7.000 ovelhas? Quem ia cuidar de 3.000 camelos? Quem ia cuidar de 500 juntas de boi? Quem ia cuidar de 500 jumentas? Quem? Tem que ter muita gente para trabalhar. E mesmo assim, Jó não perdeu a sua humildade, não perdeu a sua dependência, não perdeu a sua sujeição, ao ponto de Deus dizer, olha, ele é homem sincero, homem reto, temente a mim e desviando-se do mal. Então essa
é as qualidades que Deus se alegra se olhar para nós. Essas são as qualidades que assuja Satanás, se Satanás observar cada um de nós e ver que nós somos sinceros. E ver que nossa confissão não contradiz com a nossa prática. E ver que a nossa caminhada não tem mudança de estação. Permanece com a mesma fé, com o mesmo alvo, com a mesma doutrina. É reto nos seus pensamentos, nos seus projetos. E também, acima de tudo, ainda tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, conquistando ou não conquistando, sermos temente a Deus. Jó era um injusto temente a Deus. Jó é tão justo, era tão justo, que em toda a Bíblia Sagrada, aos leitores do YouTube que me assistem ou que me escutam nesse momento, quem lê a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de Bereshit à Revelação, Deus teve muitos homens fiéis, heróis da fé, referências da fé, mas só 3 em toda a história Deus chama de justo. Deus chama o resto de servo, chama o resto de servo, chama o resto de filho, chama o resto de ungido, chama o resto de sacerdote, chama o resto de profeta, chama de muita coisa. Mas em toda a história, até a vinda de Yeshua HaMashiach, Deus só chama 3 justos. Certa vez, Jerusalém estava em desobediência e o profeta intercedeu por Jerusalém, pedindo a Deus que perdoasse mais uma vez, que fosse compassivo com a fragilidade humana. Mas Deus não quis perdoar. E diz, olha, ainda que esteja nessa terra os 3 justos, Jó, Noé, se eu não estou enganado, o outro é Daniel, não estou enganado. Ainda assim pouparei a vida destes, mas contudo contra Jerusalém, contra esta terra, aplicarei a minha correção. Samuel é outro. Então o que acontece? Então Jó é hoje, aliás, Jó tornou-se, hoje não, digo hoje porque o tempo é hoje, mas Jó tornou-se na história um ícone de Deus, uma referência espiritual, um oráculo para ser estudado. Porque Jó disse Deus, ele é homem sincero. Sincero. A maior qualidade de um homem é ser sincero. É isso aí. Saudosa memória, um irmão que já dorme no Senhor dizia muito, e eu ouvia muito da boca dele. Partiu para a glória há pouco tempo. Ele dizia, se não tiver palavra, eu não tenho mais nada. Ele dizia, o maior patrimônio do homem é a palavra. Porque, preste bem atenção, todo homem que você honra, todo homem que você, se você escuta, que você acredita, é porque ele tem palavra. Mas quando o homem não tem palavra, é contraditório, é falsário, é volúvel naquilo que diz, é pusilânime naquilo que fala, você desacredita. Por mais bonito que ele fale, por mais bem elaborado seja o seu discurso, ele diz, não, ele não é aquilo. Porque ele não tem palavra, ele não é sincero, realmente não é daquilo que ele está falando. Mas como homem de Deus, a ênfase deve ser maior, a vigilância deve ser maior. E Deus é quem diz, homem sincero. Jó não tinha 2 palavras para Deus, Jó não tinha 2 pensamentos para Deus, Jó não tinha 2 ritmos de oração para Deus, Jó não tinha 2 tipos de adoração para o céu, não. Jó era sincero, era um livro aberto. Por isso que o inimigo não acusou Jó, apenas desafiou Deus, a fé de Jó, só isso. Mas o inimigo não acusou Jó de pecado. Né? Então, homem sincero. E como é difícil a sinceridade. E como é difícil encontrar homens com essa envergadura, com esse gabarito, com essa referência, sincero. Né? Porque a sinceridade, ela não tem atalhos. A sinceridade, ela é um vetor, um segmento de reta. Ela vai sem desviar para a direita nem para a esquerda. A verdade, a sinceridade liberta. Por
mais que você escuta uma história triste, por mais que você escuta uma história desagradável, uma coisa que você não gostou, mas sendo verdade que você ouviu, você termina aceitando. Você termina aceitando e depois você se renova, você melhora, você se restaura, porque foi a verdade. A mentira não. A mentira traz muitas consequências, muitas sequelas, e tem delas que até para a eternidade. Mas a verdade é uma coisa tão importante que Yoshua disse, aqui no seu ministério, algumas pessoas, alguns judeus da época, disse: se permaneceis na minha palavra. Nem todo mundo permanece. Ele diz, lá em João 8, se permaneceis na minha palavra, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, a verdadeira liberdade, a verdade está se permanecer na palavra que é o Yoshua. Ele diz, se permanecer na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade. E esta verdade vai libertar vocês. Né? E como é uma pessoa liberta, como é uma pessoa sem peso, sem trauma, né? Como é uma pessoa? Só mesmo quem tem a liberdade é quem deve gozar de tudo isso. Então, Deus diz, olha, homem sincero, e o inimigo ouvindo isso, homem reto, temente a Deus, porque por comum quem tem muita riqueza, quem tem muito patrimônio, muito poder aquisitivo, por comum não teme a Deus. Né? Ele aproveita o que tem e vai desfrutar e vai aí investir outras coisas. Não, mas Jó não. Era o maior do Oriente, mas temente a Deus. Jó nunca disse aqui é meu. Não, o próprio texto diz. Quando houve aquela aprovação toda que eu quero tratar em outros programas, né, ele disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o seu nome. Né? Ainda que fosse o inimigo que tivesse tomado, segundo o contexto, tivesse colocado fogo na propriedade dele, tivesse usado os inimigos para roubar os bens dele, usado alguém para derrubar a casa dele, matar os filhos dele, todos de uma vez, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, tudo isso o inimigo foi quem fez tudo isso. Mas ele, como homem temente a Deus, que não tinha pecado para sofrer essa represália, ele jamais ia atribuir a Satã aquilo tudo. Ele disse, Deus me deu, e ele também tomou. Não é dele. Ele tomou o que ele quer também. Né? E em certo momento de compreensão da mulher, a mulher não aguentava mais tanta escassez, tanta miséria, tanta enfermidade, tanta necessidade. Chegou a dizer, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A mulher estava tão perturbada que nem disse que o Deus era mais dela, não. Amaldiçoa esse teu. Porque se fosse dela, dizia, nosso. Né? E Jó, naquela situação calamitosa, triste, segurou as pontas e disse, mulher, como uma louca aí, diz às vezes as coisas, tu está falando também. Ele não disse que a mulher era louca. Diz como. Ou seja, você nesse momento está fazendo um papel de louca. Uma comparação. Muito bem. Então, mas Jó manteve-se firme. Isso tudo é de quem é homem temente. Porque se não fosse temente a Deus, ele tinha aberto o bocão, ele tinha murmurado, ele tinha se revoltado contra Deus, ele tinha feito tanta coisa, tinha dado mau testemunho, tinha negado a fé que antes possuía. Do maior do Oriente teria sido o menor. Mas o temor a Deus, você sustentar-se as pontas, você não abrir mão, você não escandalizar, você refrear, você policiar sua natureza, por causa do temor a Deus. Porque você sabe que sua vida é um testemunho e alguém precisa do seu testemunho. E se você der o testemunho fora do limite, você pode prejudicar a alma lá. Então ele disse, homem temente a Deus, desviando-se do mal. Mas, interessante, desviando-se do mal. Como? Como? Né? Um homem reto, um homem sincero, um temente a Deus, um maior do Oriente. E ele desviando-se do mal como? Porque apesar que Jó era rico, riquíssimo, era o maior, mas ele sabia de uma coisa, ele era consciente de uma coisa. O mal, ele não está isento a ninguém. É verdade. E ele, por ser justo, mais ainda, por ser servo de Deus, mais ainda, ele saberia que o mal perseguia ele. E ele sabia também, pelo temor a Deus,
como se desviasse do mal. O mal bateu na porta de Jó antes dessa provação, antes do desafio do diabo. Mas ele via o mal e desviava-se dele. Por causa do temor. Não era assim, uma santidade fora do limite que alguém possa imaginar. Não era santo demais desviar-se do mal. Não. É o temor. Está escrito na Bíblia, pelo dedo de Salomão, que o temor a Deus é o princípio, ou seja, a causa, a raiz, a procedência, a fonte de toda a sabedoria. Não existe homem sábio, não existe homem com graça espiritual, se ele não for temente a Deus. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, Jó tinha esse princípio. Era temente a Deus. Ele não tinha medo de Deus. Porque se tivesse medo de Deus, não buscava e nem servia a ele. E nem era servo dele. Mas era temente, ou seja, ele não tomava decisões por conta própria, por mais bem intencionada que fosse. Jó não dava conselho dentro do seu mundo racional. Ele sempre consultava a Deus o que falar para as pessoas. Era um temente a Deus, por isso era essa referência. Mas trataremos em outros programas, né, dando sequência, né, esses revés na vida do patriarca Jó, né? E que bom que Jó termina com um final feliz. Jó termina hoje nos dando lições que devemos perseverar, que devemos confiar, que devemos acreditar que Deus vira cativeiro, que Deus escreve uma nova história e que, como diz a irmã, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Canta-se muito isso, mas esquecendo o contexto. A glória da segunda casa é maior do que a primeira? Sim, está escrito, está. Mas como está escrito? A glória da segunda casa foi maior do que a primeira, porque houve a restauração do que o errado estava na primeira. Do que precisou reparar na primeira. Para quando tudo for restaurado, aí sim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E foi. Diz a Bíblia que Deus abençoou a vida de Jó muito mais do que seu primeiro estado, dando mais longanimidade de vida, dando outros filhos, dobrando a riqueza, né? Mas por quê? A glória da segunda casa é maior do que a primeira? Porque Jó permaneceu firme e muita coisa foi restaurada, principalmente algumas visões espirituais do patriarca. Porque apesar disso tudo, Jó ainda não... Mas por que, aí quem me escuta pergunta, e por que Jó teve que passar por isso tudo se não tinha culpa, se não tinha pecado? É que Deus permitiu isso, né, para Jó conhecer a ele com mais estreiteza, com mais profundidade. Né? Quando ele disse assim, antes ele conhecia de ouvido, agora meus olhos te veem, agora realmente eu vejo que a coisa é real mesmo. Né? Então, que Deus abençoe a todos e que agradeço a participação de Aniceto Neto aqui na filmagem, do meu irmão Zé Francisco, que participou hoje no louvor, cantando o hino Era Jesus, né? Na Galileia. Jesus na Galileia. Jesus na Galileia, obrigado pela correção. E o Wilson Guimarães, que com muita paciência está aqui, nos dando o apoio da sonoplastia. Que Deus abençoe a todos, até o próximo sábado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.